A paz do Senhor, meus irmãos, que é o pastor Cássio Cardoso. Pai Senhor, que é a missionária Raquel. Glória a Deus. Estamos reunidos aqui para mais uma live. Esses dias está sendo bem corrido, né, irmão? Bastante. Nós estamos trabalhando mais agora do que antes dessa pandemia aí. A gente está trabalhando muito para Jesus, mas os resultados também estão maravilhosos, de muitas almas sendo transformadas pelo poder da palavra. Nós vamos falar sobre o quê? Palavras de afirmação. O tema que eu coloquei aí é: você conhece a linguagem de amor do seu cônjuge? Você sabe qual é a linguagem de amor? Que é o que acontece no casamento, né? As pessoas, elas começam bem, mas de repente já viram inimigos dentro da própria casa. É incrível como isso acontece. Muitas das vezes é por não conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge. Nós vamos compartilhar aqui, né? E eu quero orar por você, a gente vai orar pela sua vida, para que Deus venha falar ao seu coração hoje de uma forma poderosa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, por estarmos entrando nas casas, pelo poder da Tua palavra. Que casais, famílias sejam restauradas e edificadas pelo poder da Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade, é a Tua palavra que nos dá direção. Em nome de Jesus, meu Deus, fala no íntimo de cada coração, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou deixar ela falar, né? Ela vai começar. Eu vou deixar ela falar. Então ela vai dar a introdução aí. Glória a Deus. Na live passada reclamaram, deixa a missionária Raquel falar, ela é tímida. Não sou tímida, irmãos. Mas nós vamos começar falando hoje sobre palavras de afirmação. É uma das linguagens de amor, né? Mas eu gostaria de começar essa live fazendo uma pergunta, né? A pergunta que não quer se calar, já que nós estamos fazendo uma live direcionada para casais, para namoros, para noivados. Uma pergunta muito feita e um pouco polêmica é: por que o amor acaba depois do casamento? Qual é o homem que nunca já se perguntou isso? Qual é a mulher que nunca já se fez essa pergunta? Qual é o cônjuge que nunca se fez essa pergunta? E nos escritórios de aconselhamentos conjugais, se faz muito essa pergunta: por que o amor acaba depois do casamento? E aí nós viemos com essa pergunta e eu quero que você seja bem sincero. Você acha que realmente o amor acaba depois do casamento? Eu não acredito que o amor acaba depois do casamento. Acredito que ao longo dos anos, os que pensam que o amor acabou depois que se casou, esse amor ele simplesmente adormeceu. E por ele estar adormecido, você acha que não sente mais. Então você pensa que não ama mais. Da mesma forma, o homem acha que não ama mais ou que o amor acabou depois do casamento. Mas o amor ele não acaba, o amor ele adormece, ele cauteriza, ele fica paralisado. E por que isso acontece? Porque o amor adormece? Porque o amor fica cauterizado ao ponto de acharmos que não amamos mais o nosso marido ou a nossa esposa. Isso acontece por causa das nossas ações, isso acontece por causa das nossas atitudes, isso acontece por causa das nossas palavras. Eu gostaria que você olhasse para você mesmo e fizesse uma pergunta particular. Você é homem para você mesmo e você é mulher para você mesmo. Vocês são os mesmos de quando namorava? Você continua se declarando, você continua dizendo que a ama, que a acha bonita, da mesma forma que fazia quando namorava?
Você, mulher, continua tomando as mesmas atitudes de quando namorava? Atitudes físicas, por exemplo, a preocupação em estar com o cabelo arrumado, a preocupação em estar bonita, a preocupação em estar usando uma fragrância que de repente você sabe que teu marido gosta. Esse seu comportamento de quando namorava é o mesmo depois que se casou? Vocês continuam se presenteando da mesma forma que fazia quando namorava? Alguns podem até dizer que sim, outros podem dizer, eu não continuo fazendo o mesmo, mas eu não me importo. Mas você já parou para perguntar se a tua esposa se importa? Já parou para refletir se o teu marido se importa? E essa nossa mudança de comportamento é que muitas vezes cauteriza os sentimentos que estão no coração de ambas as partes, ou de vice-versa. Porque o amor ele é cauterizado porque as nossas ações mudaram, o nosso comportamento mudou. E deixamos de ser os mesmos que éramos quando namorávamos ou quando casávamos. E chegamos a um pensamento de achar que não amo mais a minha mulher ou minha mulher não me ama mais. É uma pergunta muito séria e é uma realidade muito grande, mas as nossas mudanças e as nossas ações é porque nós mudamos. E quando isso acontece, nós devemos entender a nossa linguagem de amor. Existem várias linguagens de amor. A linguagem de amor do homem, a linguagem de amor da mulher. O anseio pelo amor no casamento, pelo romantismo no casamento, isso vem enraizado desde as nossas raízes. Isso vem da nossa formação psicológica. Eu vou me casar e vou amar para sempre. Vou ser feliz para sempre. E quando nós nos casamos e passa um tempo e vemos que a realidade é outra, muitos se divorciam por causa disso, outros simplesmente o amor adormece e aí você continua levando a vida adiante e simplesmente acha que o amor acabou. E aí vai, como diz o outro, empurrando com a barriga e vivendo um relacionamento infeliz. Porque um não acha que o outro não ama mais porque simplesmente não entende mais a linguagem de amor do seu cônjuge. E é sobre isso que nós queremos abordar nessa noite. Quando nós paramos para falar sobre amor no casamento, há inúmeros livros que falam sobre isso. Quando você busca na internet, você vai ver lá 1000 motivos, 100 dicas, 10 dicas de como manter o amor vivo no casamento, aconselhamentos de psicólogos de como manter o amor vivo no casamento. Mas se há inúmeros recursos de como manter o amor vivo no casamento, eu faço a pergunta, por que então que o índice de divórcio cresceu tanto no nosso meio? Se há inúmeros recursos de eu demonstrar para o meu marido que eu o amo da mesma forma quando eu me casei, e da mesma forma o homem para a mulher, por que que o índice de divórcio cresceu tanto? Isso é uma realidade muito grande, principalmente agora nessa pandemia, né? O índice de violência contra a mulher e de divórcios também cresceram assustadoramente quando o homem e a mulher passam a conviver mais um com o outro. Então, se há inúmeros recursos para isso, a pergunta é por quê? Então, há um índice de divórcio muito grande. Hoje, se você pegar um livro para ler e você vê lá 100 maneiras de como manter o amor vivo no seu casamento, e dessas maneiras você escolher 3, porque você acha que as 3 são boas, são consideráveis, que é possível você fazer. E aí você faz as três maneiras, as 3 dicas de como manter o amor vivo no seu casamento. E de repente a tua mulher não reconhece o seu esforço, ou o teu marido não reconhece o seu esforço. Sabe qual é a nossa atitude? Da maioria, eu não vou dizer todas, abandona as outras 97 dicas, porque o marido não reconheceu o teu esforço e porque a mulher não reconheceu o teu esforço. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é, por que ela não reconheceu o meu esforço? Porque ele não reconheceu que eu mudei fazendo essas 3 maneiras que eu achei tão boas, tão consideráveis, dele ver que eu ainda o amo, dele ver que eu ainda quero manter o nosso relacionamento, de ambos enxergar que o divórcio não é o melhor caminho, porque de repente, o para sua mulher não seja a linguagem de amor dele. Então ele não vai entender nunca. Aí você faz isso, mas por que não a linguagem de amor dele? Porque esse é o problema da maioria dos casos de divórcio hoje. Porque um não entende a linguagem de amor do outro. Eu gostaria de contar a história de um exemplo.
Um homem procurou um aconselhamento. Você está me olhando? Meu marido está me olhando, está me constrangendo. O homem foi até um escritório buscar um aconselhamento conjugal, porque ele achava que existia algo de muito errado com ele. E ele foi até esse escritório e conversando com o seu psicólogo, ele disse que queria saber o que há de errado com ele, porque ele já havia se casado 3 vezes e o seu terceiro casamento não tinha dado certo. E ele começou dizendo que achou que ela era a mulher perfeita, porque por ser o terceiro casamento, agora vai dar certo, porque tudo que eu fiz de errado nos outros, eu vou fazer certo dessa vez. E ele se frustrou ao ver que o seu terceiro casamento não deu certo. E ele começou dizendo que quando ele se casou, ele não acha que ele mudou tanto quanto os outros casamentos, quanto os outros cônjuges mudam quando casa. Ele informou que ele continuou dizendo que ela era bonita, ele continuou dizendo que amava ela, ele continuou dizendo que tinha orgulho de ser o marido dela. Mas passou-se alguns meses e isso não foi mais o suficiente. E a mulher começou a reclamar de pequenas coisas. Por exemplo, a mulher começou a reclamar do lixo que ele não levava para fora. A mulher começou a reclamar da toalha molhada em cima da cama. A mulher começou a reclamar de coisas que ele poderia fazer em casa para ajudar ela e ele não fazia. E a mulher começou a reclamar e se tornou uma pessoa muito negativa. E ele relata que o fato dele ter se casado com essa mulher pela terceira vez foi porque ela era uma pessoa muito positiva. Ela era uma mulher muito otimista. E o fato dela ser otimista foi o que atraiu ele nela, que fez com que ele arriscasse, tentasse a sorte, tentasse ser feliz se casando pela terceira vez. A frustração dele veio ao ver que ele se enganou e o terceiro casamento não deu certo. Mas o que ele não entendeu é que a linguagem de amor daquela mulher era diferente da dele. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele se declarasse, ela jamais ia entender que aquilo ali era a maneira dele expressar o seu amor para ela. Por quê? Porque se você é casado com a tua esposa, e a linguagem de amor da sua esposa, por exemplo, é chinês. E a linguagem do seu marido é português. Se vocês não procurarem conhecer a linguagem de amor um do outro, vocês nunca vão se entender. Vocês sempre vão viver em conflito. Vocês sempre vão viver em pé de guerra, numa linguagem bem conhecida, porque ambos não conhecem a linguagem de amor um do outro. E nós precisamos conhecer a linguagem de amor do nosso cônjuge se nós quisermos manter um casamento feliz, se nós quisermos ser felizes no nosso casamento. Não basta ser sincero, mas nós devemos nos esforçar e nos dispor a conhecer a linguagem de amor do nosso cônjuge. É fácil? Não é fácil. No final do aconselhamento conjugal daquele homem, ele entendeu que a linguagem de amor que ele usava com aquela mulher era palavras de afirmação. Como você é bonita. Me orgulho em ter me casado com você. Como eu amo você. Ele expressava o seu amor para ela na linguagem de amor dele. E a linguagem de amor dele era palavras de afirmação. E porque ela não reconheceu que ela era tão amada por aquele homem, e porque por ela não reconhecer que era tão amada para aquele homem, ela chegou a se divorciar dele achando que ele mudou muito depois que se casou e que ele não amava ela, porque ela não conhecia a linguagem de amor dele. Qual era a linguagem de amor dele? Palavras de afirmação. E a dela? O fato dela exigir que ele levasse o lixo para fora. O fato dela exigir que ele simplesmente guardasse as suas roupas. O fato dela exigir que ele não deixasse a toalha molhada em cima da cama. Ela estava demonstrando a sua linguagem de amor. E a sua linguagem de amor é atos de serviço. Nós vamos abordar algumas linguagens de amor e eu gostaria de abordar algumas delas. Hoje nós estamos falando sobre palavras de afirmação, mas nós vamos falar nas quintas-feiras sobre todas as linguagens de amor e são elas: tempo de qualidade, atos de serviço, presentes, toque físico e hoje palavras de afirmação. Hoje nós estamos abordando sobre palavras de afirmação porque
a sua palavra, ela tem muito poder. E sobre esse assunto, o pastor Carlos entra agora com vocês, falando sobre o poder da nossa língua. Amém. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas as pessoas estão perguntando algumas coisas aqui, e nós vamos entrar sobre essa questão da palavra de afirmação. Mas tem uma pergunta muito séria aqui, que a irmã já fez 3 vezes, né? Se tem como restaurar um casamento após a traição, né? Um casamento pode ser melhor depois de uma traição? Então vamos lá. Primeiro que a traição é uma catástrofe, né? É uma quebra de uma aliança, né? Quando a pessoa trai. Mas com algum tempo de experiência, a gente tem que entender o seguinte, que quando há traição pelo lado da mulher ou pelo lado do homem, a culpa não é só de quem traiu. Por quê? Porque o homem não vai buscar fora o que ele tem dentro de casa e a mulher não vai buscar fora o que tem dentro de casa. Então, muitas das vezes, pela falta de vigilância do casal, vem o rompimento e uma traição. Então, hoje ainda pela manhã, nós tratamos um caso sobre intimidade, que a mulher estava falando para nós, que o marido dela queria ter uma relação sexual, uma intimidade, e ela achava que era pecado. E o marido dela não era crente. Só que o marido dela expôs algo muito forte para ela, dizendo, olha, se eu não tiver isso em casa, por ele não ser crente, eu posso pegar e fazer isso com qualquer mulher aí que é na rua, mas eu quero 20 anos de casamento. Aí entra a questão religiosa e a questão da prudência dela. Porque a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Então, eu aconselhei ela a ser sábia. Eu falei, você pode amá-lo, porque a Bíblia não colocava restrição no que ela estava falando, e você vai estar vigiando o seu lar. Então, é uma situação. Mas existem N coisas que podem levar a uma traição. Então, tem como ser restaurado um casamento depois da traição? Eu tenho alguns casos que eu tratei de traição, né? Que os casais chegarem a se separar e eu ver o casal ser restaurado. Então, pelo lado do homem, existe o orgulho do homem, né? Que muitas das vezes não consegue perdoar. E existe também a questão da mulher, né? Tem mulheres que elas vão ficar com essa marca pro resto da vida por ser traída, mas eu creio sim na restauração, no perdão e numa vida feliz após uma traição. Não vai ser mais o mesmo, né? Mas as coisas podem caminhar para uma melhora com certeza. Porque todas as vezes que acontece uma catástrofe, que os alicerces de uma família são abalados, Deus pode agir nisso daí, restaurar e ainda modificar os cônjuges e tapar as brechas por onde o mal veio e conseguiu abalar uma família e um casamento. Mas, como eu falei, uma traição é uma catástrofe. E quando um casal trai, ou o homem trai ou a mulher trai, a culpa nunca é de um só. A culpa é dos dois. Então, existe um lado que muitas vezes por falta de vigilância acontece essa traição. Então, tem pessoas que dizem que é imperdoável, mas se Jesus, o que Jesus disse, né, que nós devemos perdoar, e como nós somos cristãos, nós precisamos perdoar. Fica a marca, como a irmã como falaram aqui, é como um copo trincado, a marca vai ficar, mas a restauração. Existem muitas coisas que precisam se pesar num divórcio e na destruição de um casamento. E muitas das vezes a falta, o que pode levar à traição, é essa questão do que nós estamos falando agora. Agora ela vai olhar aqui os comentários também. Mas veja bem, é a falta da palavra de afirmação. Existem 2 casos, né? A Bíblia diz em Tiago que a morte e a vida está no poder da língua. Olha só. Tiago capítulo 3, vamos lá, pelo poder da palavra, vamos lá. Meus irmãos, muitos de vós
não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Lê aqui para mim. Capítulo 3. Vamos lá. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então veja bem, a língua, se nós controlarmos a língua, a nossa vida vai bem. Porque uma palavra pode destruir uma pessoa. E muitas pessoas hoje são vencidas por palavras negativas, né? Então veja bem, dentro de um casamento, o poder da palavra existe em todas as esferas, da esposa para o marido, do marido para a esposa, dos pais sobre os filhos. A palavra que nós usamos para os nossos filhos reflete no futuro deles. Então existe um poder imenso na língua, na palavra que sai da nossa boca. E dentro do casamento, quando nós não sabemos usar bem a língua, a gente fere as pessoas com a língua, né? Existem duas histórias que eu quero contar para vocês, está relacionada à língua, a palavra de afirmação. Uma foi uma mulher que procurou ajuda de um terapeuta familiar, e lá na terapia ela falou para o médico, para o doutor, dizendo: olha, eu vou me separar do meu marido, porque tudo que eu peço para ele fazer, ele não faz. Eu quero que ele pinte um quarto dentro de casa, e sábado ele fica o dia todo limpando o carro. Ele lava o carro, fica da parte da manhã até a tarde limpando o carro dele, e ele não faz o que eu peço. Aí olha o que o terapeuta falou: teu marido tem qualidades? Teu esposo tem qualidades? Aí ela falou: meu esposo é um ótimo pai, trabalha, nunca deixou faltar nada em casa. Aí olha o que o terapeuta falou para ela: não peça mais para pintar o quarto, e só elogie ele. Só elogie. Diga que ele é um bom pai, um bom marido, que ele sempre mantém as contas pagas. Aí a mulher ficou brava: como é que eu vou elogiar se ele não faz o que eu quero? Daí o terapeuta falou: você quer ajuda? Então, em vez de você infernizar ele, elogie ele. E veja, só fale das qualidades dele e não fale mais dos defeitos. Aí ela foi para casa braba. Depois de 30 dias ela voltou com um sorriso no rosto diante do terapeuta e falou: deu certo. Por quê? A linguagem do amor do marido dela era o quê? Palavra de afirmação. Então, quando ela começou a liberar sobre ele: você é um bom pai, você é um bom marido, você é um conquistador, você vai vencer, você é isso, você é aquilo, e ela despertou nele o quê? A linguagem de amor. E ele foi e fez, sem ela pedir, pintou o quarto. Por quê? Porque ele se sentiu amado quando ela afirmou as qualidades dele. Então, muitas das vezes, principalmente a mulher, né? A mulher tem um poder imenso sobre a língua. Por quê, meus irmãos? Deus tirou a mulher da costela do homem. O que significa costela no hebraico? A palavra costela no hebraico, uma das raízes dessa palavra é capacidade. Então, por que Deus tirou a mulher da costela? Para a mulher capacitar o homem. A mulher consegue tudo o que quer do homem se ela souber usar a palavra
usar a linguagem que ela tem. Isso é tremendo, isso é sobrenatural. O poder de capacitar o homem que a mulher tem. Então, muitas das vezes, eu tratei um caso um tempo atrás de um pastor que o carro quebrou, a internet deu uma queda aqui. Aí olha o que aconteceu. Quando o carro quebrou, a mulher dele estava no carro, a mulher teve que empurrar o carro. Aí a mulher ficou irada com ele. Aí eles saíram do lugar que quebrou o carro e ele teve que parar para um homem sair de dentro de uma garagem. O homem estava numa caminhonete. Aí quem era o homem que saiu de uma baita casa numa caminhonete? Era o ex-namorado da mulher dele, do pastor amigo meu. Aí quando a mulher dele viu o homem saindo daquela casa com aquela caminhonete, ela olhou para o marido e disse assim: tá vendo aquele dali? Foi meu namorado. Se eu tivesse casado com ele, olha a casa que eu estava morando e olha o carro que eu estaria andando e eu não estaria vivendo esse inferno de vida. Quando a mulher do meu amigo fez isso, ela acabou com toda a motivação dele de permanecer lutando pela sua família. Ela destruiu ele, só falando que se ela tivesse casado com aquele homem, ela estaria morando naquela casa e andando naquele carro. Então, o que é isso? Ela tirou dele toda a motivação de permanecer no casamento. Então, veja bem, se você só amaldiçoa teu marido ou só amaldiçoa tua esposa, vice-versa, você não presta, você é que nem teu pai, você nunca vai dar nada na vida, você isso, você aquilo, você nunca consegue nada, você não consegue pagar conta, você não consegue limpar uma casa, você vive assim, você só solta palavra de maldição e palavra negativa, em vez de você ajudar o seu cônjuge, o que você está fazendo? Você está lançando palavras de destruição sobre o teu casamento. E como é uma coisa tão simples, a mudança da fala num casamento pode mudar e restaurar uma família. Agora eu vou dar um outro exemplo, né? Eu vou dar o exemplo positivo desse casal, e não, porque existe muita coisa obscura por isso, mas Bill Clinton e Hillary Clinton, eles contaram essa história, que eles saíram, né, e pararam num posto de gasolina. Bill Clinton era o presidente dos Estados Unidos na época, e eles pararam no posto de gasolina para colocar gasolina no carro, e o fretista viu a Hillary Clinton dentro do carro, e ele deu uma risada e deu um tchau. Aí o fretista, o Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, ele ficou com aquilo na cabeça. Por que ela está rindo para ele e deu tchauzinho para ele? Aí eles saíram do posto e ele começou a perguntar: por que você deu tchauzinho para ele? Por que você cumprimentou ele? Aí ela falou: não, ele foi meu namorado na escola. A Hillary Clinton falou: ele foi meu namorado na escola. Aí o Bill Clinton encheu o peito e disse: olha, se você tivesse casado com ele, olha onde ele estaria trabalhando agora. Olha quem seria teu marido hoje. Aí ela olhou para o Bill Clinton, a Hillary Clinton olhou para o Bill Clinton e disse: você está enganado. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela sabia o poder de influência que ela tinha sobre o seu casamento e sobre a sua família. Queridos, uma palavra pode destruir, como uma palavra pode ressuscitar coisas. Então a pergunta, né, que a minha esposa fez no início dessa live é muito forte. O que acontece com o amor após o casamento? Será que o amor desaparece ou será que hábitos destrutivos tomam conta da nossa mente e do nosso coração? Aí existe outro caso muito interessante, de um homem também que queria desesperadamente de ajuda.
Por quê? Ele foi procurar ajuda porque a mulher dele ligava para ele e dizia, fala que me ama. Aí ele dizia, eu te amo. Ele chegava em casa, a primeira palavra que ele dizia, ela falava, fala que me ama. E ele dizia, eu te amo. E em todo momento em que eles estavam juntos, ela ficava a todo momento falando para ele, fala que me ama, fala que me ama, fala que me ama. E aquilo estava sufocando ele. Aí ele foi procurar a ajuda de um terapeuta, levar ela para um terapeuta para entender, para querer entender o porquê a mulher deles ficava toda hora dizendo, fala que eu te amo, fala que me ama, fala que me ama. Aí ela foi para o terapeuta. Aí olha como é o poder da palavra. A pergunta do terapeuta para a menina foi, o seu pai falava que te amava? Aí a menina baixou a cabeça e disse, meu pai nunca disse eu te amo para mim. Então, por que ela queria ouvir do marido toda hora que ele amava ela? Porque ela nunca ouviu de uma figura masculina a palavra eu te amo. Então, ela tinha uma carência na alma porque o pai não dizia para ela eu te amo. E ela precisava ouvir essa palavra. Eu te amo, de uma figura masculina. E como ela se casou, ela queria ouvir do marido dela a todo momento eu te amo. Então, existem muitas coisas, né? Eu estava meditando sobre essa live hoje, meus irmãos, sobre o que nós iríamos falar, e existe muita coisa armazenada aí dentro da sua cabeça. Você não tem noção o que é o HD do teu cérebro. Quantas coisas estão guardadas aí. Quantas coisas estão armazenadas. E a Bíblia diz no livro de Lamentações, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se você só busca lá no teu arquivo coisas negativas sobre o seu cônjuge, o teu casamento vai viver debaixo de truculência, de briga. Então, a pessoa que está do seu lado, né? Que nem a irmã aqui que pediu essa ajuda, ela disse que foi traída, o marido voltou para casa e ela não consegue mais amá-lo e se entregar. Então, vem uma coisa que a minha esposa sempre fala. O que é o amor? Falem. O amor é uma escolha. O amor não é um sentimento. Você escolhe amar. Você escolhe amar, você escolhe cuidar, você escolhe zelar para o resto da sua vida. Você escolheu amar e pronto. Então, veja bem, o amor não é um sentimento. A gente coloca amor como sentimento. Apesar que o amor é uma palavra banalizada. Você vê como comercial de cerveja falando de amor, comercial de salgadinho falando de amor. Então, eles banalizaram o amor. Então, assim como o amor é uma decisão, o perdão também não tem nada a ver com sentimento. Então, gera sentimento, o amor gera. Agora, entenda. Se você esperar sentir para perdoar, você nunca vai perdoar. Então você tem que decidir perdoar. Eu decido perdoar, eu libero o perdão, por mais que não mereça. Eu quero perdoar, você precisa usar essas palavras e se libertar de cargas. E talvez, no caso dela, ela disse que perdoou, mas ela nunca declarou isso abertamente para ele. Eu te perdoo por essa traição. Talvez depois que você declarar, que você abrir sua boca e liberar o perdão, aí você vai sentir o perdão. E você vai conseguir viver em harmonia com o teu marido. Então, veja bem, essa palavra amor não é sentimento. Claro que existe sentimento na questão do amor, mas é uma decisão. Você decidiu amar alguém e você fez uma aliança, para quem é casado, né? Diante de um pastor, de um juiz. Qual foi a tua decisão da aliança? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Então, essa aliança foi feita diante de Deus e dos homens, e esta aliança precisa ser honrada. Mas quando nós olhamos para essa questão de palavras, de motivação, existem muitas coisas que estão destruindo o casamento. E uma das maiores dela hoje é que casais não se comunicam. E a pergunta, por exemplo, além de nós não usarmos a palavra, muitas das vezes com o nosso cônjuge,
Você tem coisas escondidas do seu marido e você, marido, está escondendo coisas da sua esposa? Você tem omitido as coisas para o seu cônjuge, né? E em todas as áreas, né? Na área de intimidade, por exemplo, você é satisfeito com o seu marido? Você é satisfeito com a sua esposa? A sua esposa te satisfaz? Teu marido te satisfaz? Pastor, não está satisfazendo. Você falou isso para ele? Você falou isso para ela? Porque ele não é teu inimigo e ela não é tua inimiga. Todo casal tem que ter em mente: minha esposa não é minha inimiga e eu não sou inimigo dela. O nosso inimigo é o diabo, que quer destruir o nosso casamento. O nosso inimigo pode ser sentimentos de amargura que estão dentro da nossa alma. Então, entenda, você tem que se comunicado. A mulher tem uma necessidade imensa de falar, né? Isso, o marido tem que ter ele tem que ter o desejo de ouvir, né? A ciência de ouvir. Por quê? Só, por exemplo, de a Raquel sair, em qualquer lugar que ela vai e ela voltar, eu sei, no meu cérebro, que ela vai ter alguma coisa para me contar. Se eu for viajar, então, e ela ficar muitos dias em casa, se eu ficar 5 dias fora, eu sei que quando eu chegar, ela vai ter muita coisa para me falar. O que eu tenho que fazer como marido? Eu tenho que sentar e ouvir ela. Então, a mulher tem necessidade de falar, marido. E se você não está dando teu ouvido para tua esposa, ela vai procurar alguém para falar. E se ela achar alguém que não preste, pode, em vez de aconselhar coisas boas para ela, vai aconselhar coisas ruins. Então, muitas das vezes, o casal hoje não se comunica. Por que está tendo tanta briga dentro de casa agora? Que é os memes do momento. Quando sair da quarentena, o meu casamento sai também. Vai vir o divórcio junto. Por que os casais estão pensando em separar por estar junto dentro de casa? Não deveria, quando namorava, né? Por exemplo, quando eu namorava com a Raquel, a gente chegou a ficar 2 horas no telefone. Que a gente morava. Então tinha muito assunto para falar no telefone, quando nós namorávamos. E agora, por que não vai ter assunto para conversar? Então, muitas das vezes, essa pessoa que está do seu lado, ela já conversou tanto com você, ela já deu tanta gargalhada com você, ela já buscou tantas coisas junto com você, e hoje parece que vocês não conseguem mais conversar. O diálogo, a palavra, olhar no olho, dizer eu te amo, eu quero viver do seu lado, eu quero ver você feliz. Então, querido, se você não procurar se comunicar com o seu cônjuge, essa falta de comunicação é uma brecha muito grande para destruir um casamento. Muito grande. Tem casais que brigam por tudo. Por quê? Porque não sabem mais se comunicar. Reflete aonde? Veio uma pergunta aí se nós tínhamos filhos. Temos vários filhos. Então, veja bem, reflete aonde as brigas, os xingamentos nos filhos. Daqui a pouco os filhos estão xingando e brigando igual o pai e mãe briga dentro de casa. Por quê? Porque os filhos são reflexo do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe vivem se degladiando dentro de casa, o filho já é irritado, estressado por natureza. Por quê? Porque a personalidade dele está sendo gerada debaixo de briga. Então, essa falta de comunicação no casamento tem gerado a destruição de casamento. Então, você conversa, né? Você conversa sobre tudo com o seu cônjuge. Brechas, por exemplo, que é dado também por falta de comunicação. A mulher, ela recebe uma cantada na empresa e ela não fala para o marido. É uma brecha. O marido recebe uma cantada de alguma mulher e não fala para a mulher. É uma brecha. Ah, mas se eu falar vai dar briga. Não vai dar briga, porque quando você fala, gera o quê? Gera confiabilidade entre o casal. E agora, quando eu não falo, eu estou dando legalidade para a palavra criar força em mim. E isso pode gerar o pecado. Então, muitas das vezes, meus irmãos, uma palavra
A mudança do hábito, né, da fala, pode restaurar seu casamento. Pode restaurar a sua família. Então tem pessoas dizendo aqui, o meu casamento, nós colocamos em ordem porque... O que está escrito aqui? Porque se os dois falam junto, nunca vai dar mais certo. Esse um para ouvir o outro e dá certo. Então a irmã está dizendo que o casamento dela entrou em ordem por quê? Porque conversaram. Então, meu querido e minha querida irmã, outra coisa que é assustadora hoje no meio cristão, eu vou colocar aí uma porcentagem baixa. 80% dos casais, quando vêm procurar ajuda, já vem com a palavra divórcio. Eu vou me separar. E 80%, quando vai procurar ajuda, já vem com a palavra divórcio. 80% já está com um caso extraconjugal. Então, aonde a pessoa criou força para se separar? É porque já tem alguém alimentando a pessoa. Meus irmãos, entenda. Existe, a minha pergunta para minha esposa agora, existe casamento perfeito? Não existe casamento perfeito, irmãos. Essa venda de casamento perfeito só existe nos contos de fadas e novelas e seriados. Na realidade, a gente aprende um com o outro. É na convivência que a gente aprende. Quando nós vamos conhecendo a linguagem de amor um com o outro, nós vamos nos moldando ao perfil um do outro. E isso se chama casamento. Eu costumo dizer que casamento é um projeto que Deus nos deu. A família é um projeto de Deus. Mas a construção desse projeto Ele deixou para nós, né? E a construção dela não é fácil. Mas a gente vai se moldando ao padrão um do outro. E isso se chama casamento. Né, que me perguntaram aí na live qual foi a conclusão do casal. O homem, quando ele foi buscar aconselhamento conjugal, por já estar no seu terceiro casamento, é como o pastor Carlos falou, quando o homem ou a mulher vai buscar uma ajuda para o seu casamento, a maioria, 80%, já vem com a palavra divórcio. Então ele só foi buscar ajuda depois que ele já tinha se divorciado pela terceira vez. Ele achou que existia algo de muito errado com ele. Então, se ao invés de se divorciar, ele tivesse feito o que a sua mulher tanto reclamava, ao invés de elogiar tanto ela, se ele guardasse as suas roupas, não deixasse a toalha molhada, que essa era a linguagem de amor dela, talvez estariam juntos hoje. Então, o divórcio aconteceu porque não conheciam ambos a linguagem de amor um do outro. Outra coisa muito forte, meus irmãos, é o estilo de vida herdado. Estilo de vida herdado. Tem mulher que consegue ficar 30 dias sem falar com o marido, que nem eu tô vendo aqui mensagem, eu durmo em quarto separado, não durmo junto. Essas coisas acontecem. Mas vamos entender isso daqui. A tua personalidade, entenda isso aqui, a tua personalidade foi gerada de 0 a 12 anos. Tudo que você aprendeu dentro da tua casa revela todo o teu futuro. Isso aqui é muito forte. Então, por que mulheres conseguem ficar 30 dias sem falar com o marido? Sabe por quê? Porque a mãe ficava 30 dias sem falar com o pai. Por que tem maridos que nunca falam quanto ganham para a mulher? Isso aqui são questão de comunicação, de fato. Eu fui resolver um problema de um casamento, eu dei muita risada naquele dia. Que eu cheguei lá, o casal estava a ponto de separar e a mulher começou a reclamar do marido, falar do marido. E no meio da fala ela disse, pastor, eu não sei, eu estou casado com esse homem há 16 anos e eu não sei qual é o salário dele na empresa. Aí eu dei risada. Eu só perguntei para ele, você viu o teu pai falar para tua mãe alguma vez quanto ele ganhava? A tua mãe perguntou para o teu pai, ele falou, meu pai nunca falou em casa quanto ele ganhava. Então, aonde estava armazenado isso? Lá na infância dele. Então, tem muitas coisas, até o que você não gostava do teu pai e da tua mãe, que você faz. Eu vou dar um exemplo sobre bater em filhos. Tem pais que espancam os filhos.
Mas se você for tratar um pai desse, ele espanca o filho porque ele era espancado. Agora, quando o pai era espancado, ele dizia: eu nunca vou fazer isso com meu filho. Mas quando vê, está fazendo pior do que o pai fazia. Por quê? Porque isso está no inconsciente, está armazenado lá no teu cérebro. Dentro do casamento também. Entenda que a tua esposa não é como a tua mãe e o teu marido não é como o teu pai. São coisas totalmente diferentes. E muitos casais sofrem pelo estilo de vida, que é aquela velha mania que a mulher tem que dizer: você é igual ao teu pai, e o marido olha para a mulher e diz: você é igual à tua mãe. Por quê? Porque se ofende quando fala você é igual ao teu pai ou igual à tua mãe, não é positivo, é porque vê defeitos na mãe que está enxergando na esposa. Você é igual ao teu pai, não é positivo, está vendo defeitos no marido que é idêntico ao pai dele. Por quê? Porque isso é herdado, meu irmão. Isso vem no teu psique. Foi quando a tua personalidade estava sendo gerada. E isso é muito forte. É muito forte. Então, muitas das vezes você nunca ouviu o teu pai dizer para tua mãe que amava. Então você não fala eu te amo para tua mulher. Por quê? Porque a tua psique foi formada, o teu psicológico, a tua formação foi você cresceu vendo teu pai não abraçar a tua mãe, teu pai não beijar a tua mãe. Aí agora você não abraça a tua mulher, não beija a tua mulher, por quê? Porque está lá no teu inconsciente. A mulher também nunca viu a mãe fazer um monte de coisa, não faz para o marido, por quê? Porque está lá no inconsciente. Isso é um estilo de vida herdado. Só que nós temos que entender, eu tenho que entender que a mãe da Raquel não é igual a ela, né? A minha mulher não é igual à mãe dela. Ela é diferente. E a minha mãe é totalmente diferente da mãe da Raquel. As famílias são diferentes. Agora, eu tenho que viver para a Raquel tem que viver para mim. E muitas das vezes eu tenho que me libertar dessa herança que veio comigo, que foi a minha formação intelectual. E tem muitos casais que sofrem por isso, né? Tem muitos casais que sofrem. E nós temos que cuidar um dos outros. Então, eu tenho uma questão aqui sobre essa questão de estilo de vida herdado, né? Que eu sempre dou risada aqui em casa. Por quê? Porque a minha mãe, ela trabalhava para sustentar eu e meus irmãos. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Então, a minha mãe trabalhava numa estamparia e todo começo de mês a minha mãe fazia compra. E a minha mãe fazia o quê quando ela fazia compra? Ela trazia a compra para dentro de casa e era a mesma reza toda vez que ela fazia compra. Eu só ganho salário uma vez por mês. Então tá aqui a comida. Se vocês comer tudo em uma semana, a comida vai acabar e eu não tenho mais dinheiro para comprar. Então eu cresci ouvindo aquilo da minha mãe. Aí a Raquel é diferente. Olha só como é diferente. A mãe da Raquel morreu quando ela tinha 8 anos de idade. O pai dela criou ela um tempo sozinha. E o pai dela, quando comprava doce, essas coisas, ele fez um armário e colocou um cadeado no armário. Então, quando o pai dela chegava do serviço à tarde, ele abria o cadeado, tirava os doces e dava para ela. E ela ficava olhando para aquele cadeado. Isso reflete no nosso casamento hoje? Reflete. Eu vou dizer por quê. Porque hoje, se o meu filho, eu tenho um iogurte na geladeira, por exemplo, ele come um iogurte e logo atrás ele vai comer outro, logo atrás que ele come. Então, eu já vou falar como a minha mãe falava. Por que você vai comer tudo de uma vez? Você tem vários dias para comer, você não precisa comer isso de uma vez. Por quê? Da onde que vem isso na minha cabeça? Ouvindo a minha mãe falar para mim que eu tinha que guardar para poder comer por muitos dias o que ela comprava.
Agora veja bem como foi formado o psique da Raquel. Quando eu brigo com meu filho, por ela querer comer e tinha que ficar olhando para o pai dela abrir o cadeado, ela já tem uma outra personalidade. Ela diz, já que tem, deixa que coma. Então são mundos diferentes, são criações diferentes, mas nós temos que aprender a conviver um com o outro. Então, muitas das vezes, existe muita coisa que está travando o teu casamento porque você trouxe isso na tua personalidade. Tem muita coisa gerada dentro de você que está aí dentro da tua personalidade. A irmã Tássila está dizendo, é sempre assim, pastor. Meu casamento, no início, foram 2 anos de pé de guerra por causa disso, por causa dos pais. Outra coisa, meu irmão. A Bíblia diz o quê? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Tem muitas mães que paparicam filho e filha e estão destruindo o casamento. Então veja bem, eu tenho um caso de um pastor amigo meu que a filha dele quis porque quis casar. O que aconteceu? Em menos de 30 dias ela levou uma surra do marido e o pastor disse, você não vai casar. Aí ela falou, depois que ela apanhou do marido, ela veio correndo para a casa do pai. Aí o pai pegou ela e levou para a casa do marido. E falou, você decidiu se casar. Agora você vai resolver esse problema com o teu marido. Parece que ele foi duro com a filha. Mas depois disso ele chamou o genro dele e falou, se você botar a mão na minha filha de novo, você vai se ver comigo. Mas cuide da minha filha porque ela decidiu casar com você e eu dei minha filha para você. O casamento do filho e da filha dele foi restaurado. Agora, se ele abraça a filha, vai lá, bate no marido, e é aquela velha história que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, muitas das vezes ele estaria brigado com o genro e teria destruído, muitas das vezes, o casamento da filha dele. Então, existem coisas, meus irmãos, que nós temos que aprender, que pai e mãe é bom visitar. Tem muitos casais sofrendo também porque moram junto com pai e mãe, com sogro e sogra. E isso tira privacidade, tira liberdade. Casou, precisa ter casa. Você precisa lutar para ter a tua independência. Lutar para ter o teu canto. Por mais simples que seja a casa, meu irmão. Você precisa ter o teu lugar para conviver. Por quê? Porque tem pai e mãe. Pai e mãe, eu acho incrível. O filho já é casado e a mãe tem coragem de chamar o filho de neném. Ah, meu nenezinho. E se a nora trata mal o filho, ou se o genro trata mal, quer defender. Querido, casou, deixa o casal resolver os seus problemas. Porque é resolvendo, casais que resolvem problemas juntos, tem proporção de triunfar junto. Agora, quando casais não sabem resolver o problema e vive dependendo dos pais, aí vive numa escravidão de dependência eterna. E isso é muito forte, meu irmão. Essas coisas que eu estou falando aqui é muito forte. Tem outra aqui, ó. O que essa irmã está dizendo aqui? Estou casado. Estou casado há 6 anos. Meu marido sempre comprou tudo em conjunto com o cunhado e irmã. E até hoje só pensa em ter coisas com eles. Muito difícil. Não sonha nada em conjunto comigo. Então, olha aí. O que é isso? Comunicação. Por quê? Porque ele está grudado ainda na família. Cordão umbilical. Isso são cordões que nos prendem e nos impedem. Muitas das vezes, né, não sei se é esse caso, se ele ouvisse mais a mulher, ele poderia triunfar muito mais junto. Talvez teriam conquistado muito mais. Outra questão, para nós terminarmos essa live, né? Tá boa a live hoje. Tem mais alguém falando alguma coisa que dá uma olhada? Quando você entender que essa pessoa que está do teu lado, por exemplo, a mulher, ela é sentimento, né? A mulher, ela guarda tudo. Tudo que você fala, que você faz, a mulher guarda tudo.
e o homem mais razão. Então, os homens que me ouvem aqui, cuidado com o que você fala. A tua fala pode destruir tua esposa, pode tirar a motivação dela. Tem muitas mulheres com capacidade, muitas mulheres que têm o poder de conquistar, de vencer, de triunfar, que o marido roubou toda a motivação dela, porque chamando de feia, de gorda, de você não presta, você é imprestável, o homem, quando ele começa a amaldiçoar a mulher, ele trava ela, ele amaldiçoa ela. Então a mulher, ela perde a motivação por palavras. E o homem, mulher, também, por mais que o homem tenha a questão da razão e não sentimento, o homem precisa ser motivado. Então, em vez de você começar a falar que teu marido é um imprestável, que teu marido não presta para nada, que o teu marido é igual ao pai dele, comece a mudar o teu linguajar e comece a buscar as qualidades do teu marido. E comece a elogiar ele em vez de amaldiçoar ele. Você vai conseguir, você é capaz. A crise não vai destruir o nosso casamento. Deus vai nos proteger. Deus vai nos ajudar. São palavras que mudam o comportamento dentro de um lar, meu irmão. Então, o que está faltando nos casamentos hoje? Muitas das vezes não é nem o sexo, não é nem o dinheiro. O pior é a comunicação. Sem comunicação, tudo vai por água abaixo. Até a relação sexual. Não há prazer sexual quando não tem a palavra de afirmação. Então, não é todas as pessoas que têm essa necessidade de ter palavra, mas todos nós precisamos ser motivados pelo nosso cônjuge. Tem alguma pergunta aí? Não. Então, nós vamos toda quinta-feira liberar uma palavra sobre casamento para vocês. E, acima de tudo, casais, mude a forma de falar. Mude a forma de elogiar. A forma de dizer eu te amo. Né? Faz carinho, converse, porque isso faz bem para um casamento. O teu marido não é teu inimigo e a tua mulher não é a tua inimiga. Deus uniu vocês para vocês triunfarem juntos. E isso é de suma importância você colocar no seu coração. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Não. Uma coisa que eu aprendi logo quando nós nos casamos, né? E eu aprendi com ele, é claro. E que eu aconselho sempre para todos os casais é orar junto. Às vezes eu queria orar em silêncio no meu canto quietinho. Ele falou, não, nós vamos orar junto. Nós vamos orar em voz alta e você vai dizer, vai pedir a Deus que eu seja o marido que você deseja e eu vou pedir para Deus para que você seja a mulher que eu desejo. Porque nós oramos muito, Senhor, muda meu marido, transforma meu marido, muda o coração dele, muda o pensamento dele. E a oração não deve ser essa, Senhor, faça de minha esposa que o meu marido merece. E o marido, Senhor, faça de mim o marido que a minha esposa merece. E assim o Senhor vai moldando ambos, tanto o homem quanto a mulher, ao padrão um do outro. E as coisas vão começar a dar certo. Eu aprendi isso e deu certo até hoje. Tenho certeza que vai continuar dando em nome de Jesus. É muito forte o que a Raquel falou aqui. Eu até tinha pensado em falar e foi o Espírito Santo que lembrou ela. Que é o quê? Não ore para Deus mudar a tua mulher e não ore para Deus mudar teu marido. Quanto mais você orar para Deus mudar a tua mulher, mais ela vai piorar. E quanto mais você orar para Deus mudar teu marido, mais ele vai piorar. Então, quando eu oro a Deus assim, ó, Senhor, me transforma no marido que a Raquel merece. Olha que coisa. Eu abro a minha vida para o Espírito Santo me moldar no esposo que ela merece. E através da mudança que o Espírito Santo vai gerar em mim, ela vai ser tocada por essa mudança. E quando a Raquel ora, Senhor, me transforma no marido, na esposa que o Carlos merece, ela abre o coração dela, a vida dela, para o Espírito Santo moldar ela,
e através da mudança dela, eu sou transformado. Então isso eu aprendi e é algo que nós devemos colocar em prática. Não ore para Deus mudar seu cônjuge. Ore para Deus mudar você. É você que precisa mudar. E muitas das vezes, né, a gente é egoísta. Muda esse homem, transforma esse homem, muda essa mulher, transforma essa mulher. Não, quem precisa mudar sou eu. Não é o teu cônjuge. Quando você muda, teu cônjuge muda. Quando você muda, o teu parceiro muda. Então tem muitos casais sofrendo, né? Área sexual também é uma coisa que é uma comunicação, né? Nós precisamos de vida íntima também, e tudo isso faz bem para nós. Nós vamos terminar aqui. Eu tenho outra live no Instagram agora. Hoje foi o dia das lives, né? Nós vamos orar por vocês. Eu quero dizer que sábado, 10 horas da manhã, nós vamos estar no projeto Arrependa-se em Curitiba. Vamos estar distribuindo lá cestas, alimentação aos necessitados. E vamos chamar Curitiba e o Paraná ao arrependimento. Sábado à noite também, às 21 horas, eu vou ter uma live com o pastor Napoleão Falcão. Às 21 horas, no Instagram dele, também vai vir aqui para o YouTube. Às 21 horas, sábado, eu vou ter uma live com o pastor Napoleão Falcão. Então, sábado de manhã, nós vamos fazer o projeto Arrependa-se em Curitiba, Paraná. E sábado à noite, às 21 horas, nós vamos estar numa live com o pastor Napoleão Falcão. Vai ser bênção de Deus. Obrigado a todos os irmãos que nos ajudaram. Eu acho que foi o irmão Célio que nos ajudou. E agora o irmão Carlos Evangelista nos ajudou com oferta também. Toda oferta é bem-vinda para a obra de Deus. Você vai ter sempre essa live do casamento? Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, se em algum momento eu estiver viajando, a missionária Raquel vai estar. Se ela tiver em algum compromisso, eu vou estar. Mas nós fizemos esse compromisso porque é uma necessidade. Eu estou recebendo um bombardeio aí de casais com problemas e nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Tá aí o telefone da Raquel na descrição, que é do curso Apocalipse na Veia. Tá aí meu telefone. O que vocês precisarem, irmãos, que estiver ao nosso alcance como pastores, como líderes, nós estamos aqui para lhe orientar, para lhe ajudar. Não abra mão do seu casamento. Lute pela tua família, porque não existe casamento perfeito, mas existem casais que triunfam e que vencem. E eu quero profetizar que Deus vai restaurar e vai fazer uma grande obra na vida de vocês. Amém? A missionária Raquel vai orar e nós vamos terminar a live. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Sim, Senhor, Deus, pela tua palavra. Diga, agradecemos, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo, pela essa palavra direcionada, Senhor, que o Senhor nos deu. Pedimos a ti, Senhor, visita esses lares, visita esses casais, visita, Senhor, a cada um neste momento, e seja qual for a sua necessidade no relacionamento, no casamento, na comunicação, na intimidade, Senhor, em nome de Jesus. Entra agora com a restauração, Senhor. Entra agora com a união, meu Deus. Coloque em ordem toda a desordem dentro desta casa, nesse relacionamento. Nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos a Ti, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender toda a destruição da família. Em nome que o Senhor de venha Jesus. Repreender, ó Pai querido, toda a falta de comunicação. Em nome de Jesus. Todo ressentimento guardado, armazenado nesse coração, que tem trago, ó Pai querido, impedimentos para esse relacionamento dar certo. Em nome de Jesus. Todo divórcio nós repreendemos agora, na autoridade que há no teu nome, e profetizamos, Senhor, a comunhão, o amor, a restauração, pelo poder que há no teu nome, sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor.